417 metros de altura. Os 110 andares eram ocupados por lojas e escritórios. Uma verdadeira Torre de Babel. Mais de 50 mil pessoas trabalhavam no prédio em 400 companhias de 28 nacionalidades diferentes. O World Trade Center era também um ponto obrigatório para os turistas que conseguiam a melhor imagem panorâmica da ilha de Manhattan. Os Estados Unidos já foram alvo de atentados em várias partes do mundo, mas a maior tragédia mostrou que o inimigo podia estar mais perto do que todos pensavam. O atentado contra o prédio federal em Oklahoma mostrou aos americanos que o fanatismo pode existir dentro da própria casa. No dia 19 de abril de 95, Timothy McVeigh produziu a maior tragédia até então em território norte-americano. A explosão provocou a morte de 149 adultos e 19 crianças que estavam numa creche dentro do prédio. McVeigh foi condenado à pena de morte e sua execução pôde ser assistida pelas famílias das vítimas através de um circuito interno de TV. Outras ações terroristas provocaram vítimas fora dos Estados Unidos. A mais recente foi um ataque ao destroyer da Marinha Americana, o USS Cole, em outubro do ano passado. O destroyer abastecia no porto de Aden, no Iêmen, quando uma bomba explodiu perto da Casa das Máquinas. 5 marinheiros morreram, 30 ficaram feridos. Em 98, 2 bombas explodiram em intervalo de menos de 10 minutos nas embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, na costa leste da África. 224 pessoas morreram e 4.000 ficaram feridas nos atentados. 4 sauditas foram condenados à prisão perpétua. A sociedade americana muitas vezes busca sua unidade na defesa contra o inimigo externo. Isso é muito visível no cinema, onde a nação sofre constantes ameaças, que vão do terrorismo ao ataque de extraterrestres. Hoje, a realidade superou a ficção. Os atentados terroristas de hoje tornaram realidade as piores previsões de Hollywood. A tragédia saiu das telas do cinema para as ruas e para os noticiários de televisão. Nos filmes, os ataques geralmente vêm do céu. No filme Armagedon, de Michael Bay, Nova York é bombardeada por uma chuva de meteoritos que destrói os principais prédios da cidade, inclusive o World Trade Center. Em Independence Day, de Roland Emmerich, extraterrestres atacam e dominam a Terra, não sem antes destruir a Casa Branca e bombardear Nova York. Nova York, sitiada com Denzel Washington Jr., parece antever os fatos de hoje. Explora o horror do terrorismo a partir de uma série de atentados à bomba. No filme, Nova York é ocupada pelo exército para combater a onda terrorista. E os cidadãos de origem árabe são confinados em campos de concentração. A ação que desencadeou a maior série de atentados da história não foi detectada pela poderosa rede de espionagem americana. Os serviços de segurança foram apanhados de surpresa pelos terroristas. As 2 maiores companhias aéreas do país tiveram 4 aviões sequestrados, com um total de 266 pessoas a bordo. A American Airlines reconheceu que 2 de seus aviões caíram, mas não informou onde. A rede de televisão CBS disse que os 2 aviões foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center. Um deles era o voo 77, que saiu do aeroporto de Dulles, na Virgínia, com destino a Los Angeles. O Boeing 757 transportava 58 passageiros, 2 pilotos e 4 comissários. O voo 11 da American decolou de Boston para Los Angeles, operado por um 767 com 81 passageiros, 2 pilotos e 9 comissários. A United Airlines só confirma o que aconteceu com um de seus 2 voos sequestrados. O voo 93 saiu de Newark, New Jersey, em direção a São Francisco, mas caiu no oeste da Pensilvânia com 45 pessoas a bordo. O avião restante é um 767 que saiu de Boston para Los Angeles com 65 ocupantes e foi lançado contra o Pentágono.
Os atentados são vistos como uma enorme derrota da CIA, o serviço secreto dos Estados Unidos. Analistas americanos dizem que a CIA não deu conta de nada e perguntam mais. Como terroristas, provavelmente fortemente armados, conseguiram passar pelos sistemas de segurança dos aeroportos para então sequestrar os aviões usados nos ataques? Os Estados Unidos, com toda a tecnologia e todos os equipamentos mais avançados de espionagem, não conseguiram prever essa ação ultracoordenada de terror. Newton Carlos, como isso pôde acontecer? Olha, há pouco foi revelado que os Estados Unidos construíram um sistema de vigilância planetária, capaz, inclusive, de interceptar telefonemas privados. Então, essa é a pergunta que mais se faz. Como isso foi possível? Como isso aconteceu? Não se trata de gatos pingados, se tratou de um grupo muito bem articulado, muito bem organizado, que executou uma operação de guerra no coração do país mais poderoso do mundo. E de um grupo disposto a mostrar que essa barreira podia ser cruzada e dar o recado com base na máxima do terrorismo, né? De que ninguém está a salvo, de que ninguém é inocente. Agora a expectativa pelo que os Estados Unidos possam fazer. Eles não conseguiram prevenir, não conseguiram evitar. Será que vão conseguir evitar outros ataques desse tipo? Romeu. A seguir, o Brasil classifica de barbárie as ações terroristas em Nova York e Washington. E todos os voos para os Estados Unidos estão cancelados. 2 aviões que estavam no ar tiveram que voltar para o Brasil. Três aviões comerciais americanos foram sequestrados e lançados contra 2 dos maiores símbolos do poderio militar e econômico dos Estados Unidos: o Pentágono, em Washington, e as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Ainda não é possível contar o número de vítimas, que deve chegar a milhares. Até agora, os Estados Unidos e o mundo estão chocados. A impressionante ação terrorista começou pela manhã. Num intervalo de apenas 18 minutos, 2 Boeing se chocaram contra as torres do World Trade Center. Uma hora mais tarde, o horror dos americanos se transformou em pânico. Um outro avião comercial se espatifou contra o Pentágono, a sede do Comando Militar dos Estados Unidos em Washington. Até então, o enorme edifício parecia inexpugnável. A ação dos terroristas foi coordenada e quase perfeita. 4 aviões de passageiros foram sequestrados. 2 deles, que tinham decolado em Boston, foram desviados para Nova York e lançados sobre o World Trade Center. Um outro, que levantou voo em Washington, foi forçado a dar meia volta e derrubado sobre o Pentágono. O 4º avião partiu de Newark, Nova Jersey, e caiu perto de Pittsburgh, na Pensilvânia. Foi o único aparelho que os terroristas não conseguiram usar como arma de ataque. A ação terrorista lançou os Estados Unidos num ambiente de grande confusão e pânico. Os americanos não conseguiam acreditar no que assistiam ao vivo pela televisão. No final da manhã, esta era a imagem da América. A Estátua da Liberdade solitária, pequena, coberta pela enorme nuvem do terrorismo. As torres gêmeas do World Trade Center desapareceram da paisagem de Nova York em 2 horas. O terror em Nova York começou pouco depois das 9 horas da manhã. Um avião comercial atingiu a torre norte do World Trade Center. O prédio começou a pegar fogo. 18 minutos depois, quando as câmeras de televisão mostravam o incêndio e ainda não havia confirmação do que realmente havia acontecido, o 2º avião se chocou com a outra torre. O caos e o cenário de guerra se espalharam pelo sul da ilha de Manhattan, o distrito financeiro mais poderoso do mundo. As testemunhas contavam horrorizadas que viram muitas pessoas saltando do alto dos prédios em chamas. Os hospitais começaram a receber centenas de pessoas feridas e intoxicadas pela fumaça. Cerca de 2 horas depois, a primeira torre desabou.
O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, pediu para a população permanecer em casa e ordenou que a região sul da ilha fosse esvaziada para facilitar o transporte das vítimas. Todas as pontes e túneis de acesso a Manhattan foram interditados. O metrô, que tinha estação no subsolo dos prédios, deixou de circular em toda a linha. Todos os prédios públicos foram esvaziados, assim como a sede da ONU. Meia hora depois, a segunda torre foi ao chão. Em pouco tempo, só havia destroços das duas torres gêmeas, com 417 metros de altura, 110 andares e 99 elevadores cada uma. O World Trade Center era o quinto prédio mais alto do mundo. Por ali passavam diariamente 50 mil funcionários de 600 escritórios e 70 mil turistas. Um primeiro balanço do número de vítimas só deverá sair amanhã. O World Trade Center foi construído de forma a desabar para dentro no caso de um grande desastre como o que aconteceu hoje. No final da tarde, o terceiro bloco do complexo desabou. Veja o desabamento à direita do vídeo. Este bloco, bem menor do que as torres gêmeas, é conhecido como o anexo 7 do World Trade Center. O desabamento foi resultado da queda das duas torres e do incêndio que tomou conta de todo o complexo. O anexo 7 tem 47 andares e ficou em chamas durante todo o dia. O economista brasileiro Raul Paulo Costa mora em Nova York há 13 anos e trabalhava no World Trade Center com o mercado financeiro. Ele contou por telefone como sobreviveu ao ataque. A primeira sensação da pancada foi muito grande. O prédio balançou muito, várias vezes. A sensação que o prédio ia cair mesmo, né? Eu corri para a primeira escada de incêndio, que era a que estava mais perto da minha mesa. E essa escada de incêndio estava bloqueada. Eu desci até o 13º andar e as portas travam automaticamente. Aí ficou todo mundo preso dentro da escada de incêndio. Tentei sair por um outro lado do prédio que provavelmente ia ter uma outra saída. Foi quando eu encontrei esse bombeiro que tinha subido. E ele falou para mim que dava para descer, mas que tinha muita água e que tinha muita fumaça. Por mim devem ter passado uns 15 bombeiros subindo. E essas pessoas não conseguiram voltar. O mundo acompanhava perplexo as imagens de Nova York quando surgiu a notícia de que havia um terceiro atentado, desta vez na capital, Washington. O alvo foi o Pentágono, o maior símbolo do poder militar americano. O Boeing 757 da American Airlines atingiu o Pentágono por volta das 9h30. O choque provocou uma explosão. Uma parte do prédio pegou fogo e desabou. Uma imensa nuvem de fumaça se formou também na capital americana. A área atingida abrigava o setor de logística do Exército. O secretário americano de Defesa, Donald Rumsfeld, estava em outra ala. 20 mil civis e militares trabalham no complexo de 5 andares, sede do Departamento de Defesa e considerado o prédio mais seguro dos Estados Unidos. Todos os prédios federais de Washington foram esvaziados. Jatos F-16 passaram a sobrevoar a cidade. Toda a região foi tomada por carros de bombeiros e ambulâncias. Dezenas de pessoas foram hospitalizadas. O número de vítimas ainda não foi calculado. Nos 4 aviões sequestrados hoje nos Estados Unidos, havia ao todo 266 pessoas a bordo. Os jatos eram de companhias americanas, 2 da American Airlines e 2 da United Airlines. Um dos aviões da United caiu em Pittsburgh e há informações, ainda não confirmadas, de que ele teria sido abatido por caças da Força Aérea. O Boeing 747 da United Airlines saiu de Newark, em Nova Jersey, com destino a São Francisco, na Califórnia. O aparelho caiu a poucos quilômetros de Pittsburgh, na Pensilvânia. Os destroços ficaram espalhados numa área rural. Havia 58 passageiros a bordo. A polícia informou que um deles conseguiu ligar do celular para o 911, número de chamadas de emergência. O passageiro avisou do sequestro e pediu ajuda. Há informações não confirmadas de que caças americanos derrubaram o Boeing depois que o comandante não atendeu às ordens para aterrissar. Acredita-se que o Boeing seria usado em mais um atentado. As tropas americanas entram em alerta no mundo inteiro.
declarada emergência em Washington, na capital dos Estados Unidos. E o presidente George W. Bush promete caçar e punir os terroristas que ousaram atacar o coração da América. Em seu primeiro discurso aos americanos de manhã na Flórida, Bush falou duro, mas ainda pensava numa ação terrorista localizada. Depois do ataque ao Pentágono, o governo americano entrou num ambiente de guerra. O presidente sumiu, foi levado para uma base militar em Louisiana e depois para uma outra base no Nebraska. Washington não era mais um lugar seguro. A começar pela Casa Branca, os prédios públicos começaram a ser esvaziados na capital e nas principais cidades americanas. Todos os voos foram cancelados e os aeroportos fechados. A Força Aérea tinha ordens de derrubar qualquer avião suspeito. Voos internacionais foram desviados para o Canadá. Os postos nas fronteiras entraram em alerta máximo. Navios de guerra patrulhavam a costa de Nova York. Por algumas horas, o pânico parecia dominar o país. Os boatos se sucediam. Notícias falsas de atentados e também de que haveria mais 4 aviões do ar controlados por terroristas. No meio da tarde, quando o governo parecia estar tomando o pé da situação, Bush reapareceu na base de Offutt, no Nebraska. Foi quando prometeu caçar e punir os responsáveis pelo maior ataque terrorista da história americana. O presidente George W. Bush está voltando para Washington e deve fazer um novo pronunciamento ainda esta noite. Este foi o maior atentado terrorista já ocorrido em todo o planeta. E mais, grande parte dele foi transmitido ao vivo pela televisão, o que amplia muito a emoção já natural provocada na população americana, que, perplexa, assistiu a ataques aos maiores símbolos do poder econômico e militar do país. Ainda não é possível saber de onde partiu o atentado. Pode ter sido realizado por terroristas de fora dos Estados Unidos, ou até por grupos de extrema-direita americana, como no caso de Oklahoma. O fato de ter sido um atentado suicida aponta para o terrorismo internacional, como o do milionário saudita Bin Laden, protegido e escondido no Afeganistão, ou outros extremistas islâmicos. Até a gente que acha que traficantes de drogas podem ter sido os patrocinadores desse atentado. Nenhuma hipótese pode ser descartada. A única coisa certa é que este 11 de setembro marca o início de uma política inflexível contra o terrorismo, a partir de uma duríssima retaliação americana, até por pressão da opinião pública. Uma mulher que estava a bordo do avião que foi jogado sobre o Pentágono ligou de seu telefone celular para o marido quando começou o sequestro. Barbara Olsen contou ao marido que o avião estava sendo sequestrado por mais de um homem, mas ela não sabia quantos eram. Barbara disse que os sequestradores estavam armados apenas com facas e canivetes. Eles empurraram todos os passageiros e tripulantes para o fundo do avião. Barbara ainda perguntou ao marido o que ela deveria fazer, mas não teve tempo de ouvir a resposta. O último voo que deixou Nova York com direção ao Brasil chegou ao Rio no final da manhã. Só quando desembarcaram, os passageiros souberam da tragédia que tinham deixado para trás. Um voo da TAM, que tinha decolado às 10h20 da manhã do Aeroporto Internacional de São Paulo, foi obrigado a retornar 40 minutos depois. Os passageiros foram avisados no ar do ataque terrorista, mas desembarcaram com tranquilidade. No Rio, o voo 973 da American Airlines, que chegou por volta das 11h30 da manhã, foi o último a aterrissar depois do ataque a Nova York. A empresa era a mesma dos 2 aviões sequestrados e lançados pelos terroristas contra as 2 torres do World Trade Center. Os passageiros da American Airlines, entre eles muitos americanos, não foram informados durante o voo sobre o que estava acontecendo em Nova York. Eles souberam da notícia assim que desembarcaram aqui no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Guerra? Perguntava este americano perplexo. Esta outra estava transtornada porque o cunhado dela trabalhava no World Trade Center. I'm very nervous and scared because it's family. Este jogador de basquete parecia não acreditar no que ouvia. Ele recebeu o amigo também é americano. As imagens foram descritas por Bird
como cenas de um filme. Integrantes da Orquestra Sinfônica Brasileira também estavam no avião. Eles fizeram um concerto no último domingo em Nova York e alguns aproveitaram para conhecer o World Trade Center, como o trompetista Vinícius. A gente estava exatamente onde que aconteceu o problema. Ontem eu passei nas Torres Gêmeas. Assim que tomavam conhecimento do que estava acontecendo, os passageiros corriam para o telefone. Eu acabei de chegar aqui, cara, ficaram colegas nossos lá. O flautista Renato Axel tentou falar com os amigos que deixou em Nova York, mas não conseguiu. Os números que ele ligou estavam ocupados. Isso envergonha a humanidade inteira. Isso é uma declaração de guerra, isso é uma ação de dementes, de loucos. Uma ação que não tem qualquer justificativa. Veja a seguir, líderes de todo o mundo reagem indignados contra o terrorismo. Os preços do petróleo e do ouro disparam e o mercado financeiro interrompe os negócios. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Isso é uma coisa horrível, horrível, horrível. Nas ruas próximas do atentado, correria. Lágrimas. As pessoas estão pulando das janelas, ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento alguém se jogava lá de cima. Os 2 aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados. As torres construídas para resistir até ao choque de um Boeing 727 tinham sido atingidas por 2 aviões maiores. Jatos 767 sequestrados em Boston. Os 2 aviões levavam passageiros. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, confirma: foi um atentado terrorista.
Mas as pessoas a brasileira Bruna Paixão trabalha num restaurante que fica perto do World Trade Center. E elas entravam no restaurante, pediam para usar o telefone, porque elas não conseguiram usar o telefone público. E iam ao banheiro vomitar, era um desespero. Muita gente machucada chegou no restaurante também, muita gente nervosa, chorando. Foi um caos. Nunca vi uma coisa como essa, foi um caos. Toda a área próxima ao atentado ficou fechada. Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça. Os 2 edifícios de 110 andares vieram abaixo após as explosões. A primeira torre a cair foi a do norte. Pouco depois, às 10h25 da manhã, os andares superiores da segunda torre começam a ceder e vêm abaixo. E lá estavam o capelão brasileiro Hélio dos Anjos foi ajudar as vítimas. Bombeiros, e tinha pessoas em choque. Eu comecei também a ficar muito nervoso, porque começou a vir muita fumaça. E a gente não sabia se subia, pegava o elevador, se descia. Os bombeiros, calma, calma. Olha, foi terrível. As ambulâncias, ainda cobertas de pó, não param. Polícia, bombeiros e equipes de socorro aumentam a cada momento. As fundações das torres são de aço. O engenheiro brasileiro Carlos Levi diz que é improvável que apenas o choque dos aviões pudesse levar os prédios abaixo. Fica difícil acreditar que apenas o choque dos aviões e as explosões causassem o desabamento dos prédios de uma maneira tão rápida. As próprias imagens assustam com a velocidade que ocorreu. Há suspeitas de que o prédio tenha sido implodido pelos terroristas. Oh my God! Oh my God! Alguns especialistas acham que o World Trade Center acabou ruindo por uma combinação de fatores. O choque do avião, as explosões que se seguiram, mais o fogo, enfraqueceram a estrutura dos andares superiores. E o peso deles, ao cair, levou o resto. O ataque ao World Trade Center é o maior já ocorrido em solo americano desde que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Lá foram mortos 2.280 soldados, 68 civis. Foi o que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Com 110 andares e 417 metros de altura, as torres gêmeas do World Trade Center eram os prédios mais altos de Nova York. O edifício abrigava lojas e escritórios de 430 empresas, onde trabalhavam 50 mil pessoas. Começou a ser construído em 1970, numa tentativa do governo do estado de Nova York de revitalizar o sul da ilha de Manhattan. Desde então, o prédio, o quinto mais alto do mundo e o segundo dos Estados Unidos, virou ponto turístico. Dos 2 terraços do edifício, era possível ver a Estátua da Liberdade ao sul, o bairro do Brooklyn a leste e a cidade de Nova Jersey a oeste. Em fevereiro de 93, o World Trade Center foi alvo de um ataque à bomba que matou 6 pessoas e deixou mais de 1.000 feridos. A responsabilidade pelo atentado, há 8 anos, foi assumida pelo terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden. Além da destruição em Nova York, o terror atacou o símbolo do poder militar dos Estados Unidos, o Pentágono. Exatos 40 minutos depois do segundo avião atingir o World Trade Center em Nova York, os militares que trabalhavam na face oeste do Pentágono tiveram durante breves momentos uma visão de pesadelo. Um Boeing 757 da companhia aérea United mergulhando diretamente contra o prédio. O impacto abriu uma cratera numa das faces dessa construção imensa, que é, na verdade, um sanduíche de 5 edifícios, um dentro do outro, todos com 6 andares de altura. Das dezenas de portas do Pentágono, milhares de funcionários foram retirados às pressas. Não só a violência do ataque e a tragédia que ele provoca assustam os americanos. A simbologia é muito forte também. O coração das Forças Armadas foi atingido. A capital desse país é muito mais vulnerável do que os cidadãos podiam imaginar.